Olá, eu sou a terapeuta Jailma Moraes e quero desejar boas-vindas a vocês que estão iniciando o curso de terapeuta floral. Nós vamos fazer esse curso em módulos. O primeiro módulo que vocês estão participando agora é o de florais de Bach. Um pouquinho sobre o meu trabalho, eu tenho pós-graduação em psicologia e orientação profissional, também sou psicanalista, tenho pós em PICS, práticas integrativas complementares, atuo desde 2014 com as práticas integrativas. Um pouquinho então da história, né? Tudo começa com o Dr. Bach, depois nós vamos ampliando para outros sistemas, inclusive sistemas brasileiros. Então, o Dr. Bach nasceu em Moseley, na Inglaterra, que é uma das regiões da Grã-Bretanha que abrigou a cultura celta. Para quem não sabe, quem não tem conhecimento sobre a cultura celta, ele teve essa influência da cultura celta. Por quê? Primeiro, da questão da espiritualidade, porque é uma forma de prática do animismo. A cultura celta acreditava que todas as coisas, né, sejam elas reino mineral, animal, reino vegetal, todos possuem a centelha divina. Então, todos eles são animados, todos eles têm vida. E também um pouco das questões que os sacerdotes, os curandeiros, sábios, eles traziam sobre o conhecimento das ervas, das plantas, para curar não apenas as questões físicas, mas também as questões espirituais, mentais e emocionais. Então, é uma forma holística de se olhar a cura. Eles também possuíam, na cultura celta, uma conexão com os ciclos naturais, com os solstícios, os equinócios, né, as mudanças sazonais, e tinham bastante festivais, em relação a isso. Então, a primeira coisa que Bach traz para o sistema é a conexão com a natureza. Antes de você colher, por exemplo, uma planta, uma flor, você vai ter uma reverência. Você vai nem tocar nela, para você poder colher, para não ir a tua energia, ficar aquela energia realmente que aquela flor tem, aquela vibração para ajudar no desequilíbrio emocional, por exemplo. E também ele tinha essa questão do método ser muito simples. Lá é uma cura direta, direto para os campos sutis. Né? Nós temos 7 corpos sutis, como diz a medicina indiana, e você pode perceber, mas vamos simplificar em 4: mental, emocional, físico e espiritual. E essa atuação, né, será holística. Então, nós vamos ver aí na história, ele entende a energia da planta para promover a saúde. Bom, aos 20 anos, ele foi para a faculdade de medicina, né, era bacteriologista e imunologista, e também atuou no pronto-socorro de Londres, como alopata, mas depois que ele foi para o hospital de homeopatia, foi aí onde ele entendeu essa teoria. Então, em 1917, ele teve um problema, que foi uma hemorragia forte, que ele até passou por um processo cirúrgico, e a expectativa de vida dele era de apenas 3 meses, mas, contrariando a tudo, ele viveu 19 anos. Naquela época ali, em 1918, por exemplo, era fim da Guerra Mundial e estava com um ataque no planeta sobre a gripe espanhola, que pegou 1% da população, e ele estava ali observando o que levava algumas pessoas a terem a doença e o que levava outras pessoas a não terem a doença. Em 1919, ele começou
a trabalhar então no hospital homeopático. Em 29, ele já estava sendo muito respeitado em toda a Europa, mas ele abandonou a carreira em busca dos florais. Por quê? Ele se sentia insatisfeito com a medicina ortodoxa e criticava os laboratórios que só queriam produzir remédios a longa escala, mas não estavam preocupados com a cura dos pacientes, mas sim em vender remédios que pouco iam trabalhar com a cura, mas iriam apenas remediar, aliviar alguns sintomas nas pessoas. E os médicos estavam um pouco se importando com isso. Então, em 1930, 34, ele descobriu os 38 remédios florais e ele escreveu os fundamentos dessa nova medicina, publicou e também ele foi muito criticado pela comunidade médica e mas para ele queria trazer isso para a humanidade, remédios que fossem de baixo custo, que ajudassem as pessoas nos seus problemas interiores e que as pessoas ficassem bem e o bem-estar causasse cura no corpo. Até antes do advento da neurociência, ele era chamado de louco, né? Mas hoje nós podemos observar o que a neurociência diz. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está estressada, né? Um estresse ali no trabalho, constante. O que está acontecendo com ela? Ela libera hormônios de cortisol e adrenalina no corpo e isso pode levar, atingindo no corpo, ó, pressão arterial alta, a questão da função imunológica da pessoa abaixa, ela está suscetível a infecções e a todos os tipos de doenças, problemas digestivos e também inflamação no corpo. Isso porque a pessoa está estressada. Já quando a pessoa está com bem-estar, o sistema imunológico está fortalecido, a pessoa tem o corpo desinflamado, né? A recuperação dela de qualquer tipo de doença ou cirurgias é muito mais rápida e ela tem um menor risco de dores crônicas. Isso porque a mente e o corpo, elas estão interligadas, né? Um sistema não está separado do outro. Os sistemas estão todos interligados. Por isso que ele já era um médico à frente do seu tempo. Ele já estava tendo essa sabedoria antes da comprovação, que ele não tinha exames, né, que hoje nós temos laboratórios sofisticadíssimos para fazer esses exames, e o Dr. Bach não tinha. O que ele fez foi a própria observação. E no final, ele morre dormindo na madrugada de 27 de novembro de 1936, ao concluir aí os seus 38 remédios. Agora nós vamos deixar vocês com um vídeo mostrando a história.